O Revista Novo Tempo de hoje começa diretamente da África. Uma voluntária foi ao Togo ajudar a construir uma igreja, mas além disso viu a oportunidade de fundar um clube de desbravadores por lá e logo começou a pôr a mão na massa. Vem ver! Erlaine de Lourdes da Silva Araújo é desbravadora do Clube Raios de Sol na cidade de Vitória, estado do Espírito Santo, Brasil. Ela aceitou o desafio da lei do desbravador, ir aonde Deus mandar, e foi fazer uma missão em Togo, na África, para construir escolas. Mas ao chegar lá, ela descobriu que poderia alcançar mais. Para lá, para ver o terreno, para construir a escola. Aí surgiu a necessidade, por causa de muito sacola jogada, plástico jogado. Aí eu perguntei, cadê o clube da outra igreja? Aí eles, olha, eles geralmente não vêm para essa região. Aí eu, tá. Aí ficou nisso aí. Aí cheguei onde estava hospedada, aí eu encontrei com uma pessoa, que é a Tatarini. Aí eu comentei com ela, que tal a gente montar um clube na nova escola que a gente vai estar construindo? Naquele momento, Erlaine entendeu que precisava cumprir fielmente a parte que lhe correspondia e passou tudo o que sabia sobre os desbravadores para a líder local. Ela perguntou para mim, como que funciona? Porque ela não sabia de nada, totalmente leiga em relação a desbravadores. Eu falei, olha, funciona como tem as unidades têm as idades, aí cada idade de unidade a gente fala de um assunto, requisito a cumprir. Isso aí tudo que eu sabia do clube Raio de Sol que eu tinha aprendido no Brasil. Eu participo de um clube no Brasil. Aí eu dei a ideia de fazer a mesma coisa lá na África. E ela continua fazendo a mesma coisa. A mensagem do Advento a todo mundo na minha geração foi o que impulsionou Erlaine a fazer uma cópia de tudo que ela aprendeu no Clube Raios de Sol do Brasil, lá na África. Hoje, fruto do seu trabalho, são mais de 100 crianças investidas no Clube de Desbravadores, que também se chama Raios de Sol. O diretor, Logosu Kokuvi, relata da importância do clube e da alegria das crianças em conhecer e participar de um clube brasileiro. As crianças gostam muito de fazer parte de um clube brasileiro. Nosso clube se chama Raios de Sol. Além do clube ter nome brasileiro, seus emblemas e lenços também são brasileiros. Para as crianças, o clube lhes dá a oportunidade de aprenderem disciplina, educação e, principalmente, aprender sobre Deus. Para as crianças, é um clube que lhes traz prazer e alegria. Foi muita emoção. Eu sou realmente realizada em saber que tem pessoas lá do outro lado do mundo participando do mesmo clube que eu estou participando aqui. Então é uma família mundial que eu ajudei, que tive a ideia, Deus me iluminou e eu consegui passar com muita dificuldade isso para ela e ela entender e abraçar essa ideia. E hoje somos todos Raio de Sol. O amor de Cristo me motiva. Este é o lema do desbravador. E este é o motivo de muita alegria, gratidão e satisfação para Erlaine. Saber que não só no Brasil, mas também na África, em Cristo Jesus, somos todos raios de sol. Que bom saber que mais e mais crianças serão ensinadas nos caminhos do Senhor no Clube de Desbravadores. Parabéns pela iniciativa, Erlaine. Que Deus continue abençoando a sua vida e usando você. E aí, tudo bem com você? Como passou a semana? Eu espero que bem, viu? Pronto para ver as boas notícias de hoje? Veja o que preparamos para você nesta edição. O NASP Campus Hortolândia desenvolve ação para que as crianças do mundo pós-moderno tenham mais contato com a terra. Educação adventista no Nordeste do Brasil usa luz solar para economizar energia. Estudante de 15 anos arrecada 200 quilos de alimentos em campanha solidária da escola.
Adolescentes do Rio Grande do Sul dedicam os sábados para a ação social e fazem a diferença na vida de várias famílias. E tem ainda o terceiro episódio da série especial dos 25 anos da TV Novo Tempo. Naquele momento, a igreja optou por fazer da TV Novo Tempo uma emissora de canal aberto. E é aí que os desafios se intensificam. Como manter uma emissora no ar 24 horas por dia com poucos recursos e poucos funcionários? Todo mundo ajudava todo mundo. Quando a gente estudava e olhava o futuro, nós não construíamos um futuro da Novo Tempo ser o que é hoje. Aqui, no Revista Novo Tempo. Fique com a gente, porque o seu programa de boas notícias já está no ar. Outubro é o mês de conscientizar as mulheres e a sociedade como um todo sobre a prevenção do câncer de mama, mas também é o mês de conscientização sobre o câncer de colo de útero. E para explicar a importância deste autocuidado super necessário, vamos conversar agora com a professora do curso de enfermagem da Faculdade Adventista da Bahia, FADBA, a professora Sônia Elze. Seja bem-vinda à revista, professora Sônia. Muito obrigada, é um prazer participar dessa campanha tão importante com vocês. Legal. Qual a importância de uma campanha como essa para conscientizar mulheres e toda a sociedade na prevenção contra o câncer de mama e do colo de útero também, professora? Olha, Darcy, é muito importante essa campanha que nos chama atenção para observar o nosso corpo. Essa campanha tem o objetivo principal de alertar as mulheres aos sinais de alerta do seu corpo, né? A campanha ela é por todo o mundo, no Brasil também, e hoje em dia você vê essa campanha nas instituições privadas, nas instituições públicas. E o objetivo principal é que a mulher se atente para o seu corpo e para os sinais de alerta que o corpo dá. Certo. Você poderia demonstrar como deve ser feito o autoexame? Porque muito se fala do autoexame da mama, mas pouco se sabe como fazê-lo. É muito simples. As mulheres devem fazer esse autoexame da mama do 3º ao 5º dia após a menstruação, porque na época da menstruação as mamas estão realmente muito doloridas e um pouco alteradas. Então, após a menstruação, mais ou menos 5 dias, a mulher deve seguir 3 passos. No primeiro, tirar a parte de cima da roupa e se colocar na frente do espelho e olhar as mamas, a simetria das mamas, a pele da mama, se está igual uma para a outra, ou se tem alguma alteração. Uma alteração que acontece bastante quando se tem o câncer de mama é a pele ficada tipo casca de laranja, ou a retração do mamilo, o mamilo invertido. Então, você deve fazer esse momento de observação com os braços estendidos ao longo do corpo. Após, você vai tocar a mama, que é feito dessa forma. É muito prático e fácil, eu vou ensinar para você. Você vai colocar a sua mão atrás da nuca e com a outra mão você vai apalpar a sua mama, fazendo movimentos circulares por toda a mama e também no centro da mama. E não esquecer, nas axilas. Muitas vezes o nódulo não aparece na mama, mas sim nas axilas. Então, esse movimento, esse autoexame, deve ser feito com todo cuidado. É muito bom também embaixo do chuveiro, onde a mão escorrega mais facilmente, para a mulher ver se tem alguma coisa anormal no seu corpo. E a mulher só vai saber se tem alguma coisa anormal no seu corpo se tocar, se conhecer. Se isso não acontecer, vai ficar realmente muito difícil. E o terceiro passo é fazer esses mesmos movimentos, agora deitada, onde a mama fica bastante flácida e se tiver realmente algum nódulo, a mulher vai conseguir captar através do toque. O toque realmente é muito importante. 3 dias depois da menstruação, a mulher que não menstrua pode fazer em qualquer época, é isso? Escolhe uma data do mês e faz todo mês naquela mesma data. E a partir de qual idade é necessário fazer aí o autoexame?
O autoexame é a partir dos 20 anos. Agora, a gente aconselha assim, aquelas mulheres que têm história de câncer de mama, né, na família em mulheres jovens, pode começar um pouquinho mais cedo, aos 18 anos, a fazer o autoexame das mamas. Ou se perceber alguma coisa, né, diferente, procurar a unidade básica de saúde, procurar seu médico, mas não pode ficar quieta com aquilo em casa sem procurar um profissional de saúde. E a mamografia, professora, tem idade certa para ser feita também? Sim, de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde, a mamografia deve ser feita dos 50 aos 69 anos. Fora aquelas mulheres que têm caso de câncer na família que começam um pouco mais cedo, mas com o protocolo é de 50 a 69 anos. Mulheres de 70 anos para frente realmente não precisam mais fazer, porque estudos e pesquisas mostraram que se ela não teve nada até essa idade, provavelmente não vai ter mais. Qual deve ser a primeira atitude ao perceber algo diferente na mama? Porque você mesma falou, professora, que precisa se olhar, precisa se observar, né? Conhecer o seu corpo. Agora, se eu noto algo diferente, o que eu devo fazer? Imediatamente você procura um profissional de saúde na UBS mais próxima de sua casa ou no seu médico particular. Você não pode guardar essa informação, você tem que procurar o profissional de saúde para que este lhe acolha e lhe encaminhe para um tratamento adequado. Professora, a gente sempre associa o câncer de mama às mulheres, né? Mesmo porque a incidência é muito grande. Mas homens também podem ter câncer de mama, certo? Sim, os homens também podem ter câncer de mama. Assim, infinitamente menor os casos de câncer de mama em homem, mas existe, né? Somente naqueles homens, a maioria dos casos, naqueles homens que têm uma mutação genética hereditária de um gene lá. Então, quando ocorre essa mutação, esses homens podem ter câncer de mama, mas é infinitamente menor do que as mulheres e acomete mais ou menos 1% dos homens. Tá, e como identificar o câncer de mama no homem e como deve ser feito o tratamento? Isso. Para identificar, né, o toque também é necessário nos homens, tá certo? Eles fazerem do mesmo jeito que eu orientei aqui como fazer com as mulheres, os homens também devem fazer. E procurar o profissional de saúde, né, na sua UBS, no seu médico particular, onde você costuma fazer seu tratamento, procurar para encaminhar esse tratamento, porque o que é importante é a pessoa detectar alguma coisa normal e rapidamente procurar o tratamento. A demora é que deixam assim, os casos mais graves chegando até a óbito. Por isso que assim, a campanha do Outubro Rosa é uma forma de você alertar as mulheres para os sinais do corpo, né? Para que, se detectado precocemente, esse câncer tem muita chance de cura e tratamento. É verdade, não pode ter medo do tratamento, né? Precisa encarar para que tenha uma saúde aí, tenha um tratamento eficaz. Professora, muito obrigada. Obrigada a vocês, espero que essas informações possam alcançar bastante pessoas, e nós mulheres vamos ficar alertas para os sinais do nosso corpo e fazer nossos exames anualmente. Verdade, um abraço, obrigada. Gente, outubro também é o mês da criança e é claro que, mais do que nunca, tem muita gente se mobilizando para presentear os pequenos. Mas que tal presentear garantindo necessidades básicas e melhorando a condição de vida dessa criançada? É isso que a Educação Adventista no Nordeste do Maranhão tem feito, olha só. Ensinar, educar, transformar. Propósitos que fazem toda uma rede de educação sair das salas de aula para mudar vidas onde quer que precisem de ajuda. No Nordeste do Maranhão, mais uma vez, as ações da Educação Adventista estão levando melhores condições de vida às pessoas. O foco da Educação Adventista está na educação integral dos nossos alunos. Isso acontece dentro e fora da sala de aula. Por isso, realizamos ações como estas, na APAI, no Hospital da Criança e em muitos outros lugares. Queremos desenvolver neles o altruísmo para que cresçam sendo melhores pessoas, melhores cidadãos e contribuindo assim com a sociedade. No início deste mês, 2 importantes instituições receberam apoio da Educação Adventista através de doações. Uma delas foi o Hospital da Criança, de São Luís, que atende crianças da cidade e também de todo o Maranhão. O auxílio chegou em forma de kits de higiene, uma necessidade frequente na casa de saúde. Toda doação é super bem-vinda. Nós atendemos crianças de todo o estado, crianças carentes, né? Muitas famílias carentes que chegam aqui. Muitas das vezes não têm seus kits de higiene pessoal, tanto para as crianças quanto para os seus acompanhantes.
as suas fraldas também. A Educação Adventista esteve aqui no Hospital da Criança no momento exato, no momento certo. Outra instituição beneficiada pelas doações foi a APAI de São Luís, onde estudam cerca de 300 crianças que receberam cestas básicas. Ali também é feito um trabalho de amparo às famílias e, por isso, as cestas chegaram em boa hora. E nós recebemos essas crianças que vêm do interior, que ficam aqui conosco, que não tem nenhuma condição, e aí é nessa oportunidade que agora a Educação Adventista, mais uma vez, vem reafirmar essa ajuda, que é de proporcionar alimentos para que essas crianças possam, durante o tempo de permanência conosco, estarem bem alimentadas, bem como contribuir para a manutenção da sua qualidade de vida quando elas vão para casa. A Educação Adventista vem, nesse momento, reafirmar e nos ajudar de que nós precisamos de ajuda, né? O tempo todo essa casa aqui só existe em função dessas boas ações. Morando em apartamentos ou casas com pouco quintal, hoje em dia as crianças têm pouco contato com a terra e com o plantio de legumes e verduras, por exemplo. Para dar oportunidade das crianças conhecerem o desenvolvimento das plantas na prática, o Colégio Unasp Hortolândia criou há alguns anos o projeto Horta. Mas será que as crianças aprenderam alguma coisa? Vamos ver? Anualmente, o Colégio Unasp Hortolândia envolve seus alunos no projeto Horta. E para podermos entender este projeto, encontrei algumas participantes especialistas no assunto. A gente pegou a semente da cenoura e colocou dentro do copo, levou até aqui, escolheu um lugar para plantar, cavou um buraquinho, colocou, esperou acho que 14 semanas. A gente foi regando cada dia aos pouquinhos. Aí elas iam crescendo e aparecendo. E acredita que o tamanho da semente da cenoura é desse tamaninho? E agora, como que é o tamanho da cenoura? O tamanho da cenoura mais ou menos do tamanho desse microfone. Além de cenouras, também foram plantados outros alimentos. Tem tomatinho, tem beterraba, tem alface e lá atrás tem milho. Alguns já têm planos de levar o projeto para casa. Eu nunca tinha visto um pé de milho. Eu vou plantar lá do lado da minha casa. Aí eu posso comer e colher. Então, através do projeto Horta, as crianças puderam aprender sobre responsabilidade com o meio ambiente, a importância do clima para o cultivo dessas plantas, das mudinhas, questão de parte das plantas, o desenvolvimento das plantas, como se dá esse processo, questão também do trabalho em equipe. Todo trabalhador merece desfrutar os resultados dos seus esforços e para as crianças não é diferente. Depois de semear, cultivar, regar, agora elas colhem e tudo isso vai se tornar uma deliciosa receita em sala de aula. A gente apanhou a cenoura, aí a gente fez o bolo de cenoura. O bolo de cenoura, acho que depois ele vai ficar uma delícia. O projeto une diversão ao aprendizado de diversos conteúdos. Do bolo de cenoura eu pensei em trabalhar a receita, né, que é um tipo de texto, e quantidade também, que já entra a matemática. Ficou interessado na receita? A Melícia te conta os ingredientes. Óleo, cenoura, açúcar, trigo, ovos e fermento. Dos livros para a natureza, somando significado e sabor. Agora eu quero saber como é que tá esse bolo, hein, gente? Com certeza tá delicioso. Gente, o Colégio Adventista Campus IAP também fez algo especial para as crianças. Foi preparada uma semana cheia de diversão e muito aprendizado para promover a conscientização de uma boa alimentação e despertar o interesse por hábitos saudáveis. Bom, parece que a criançada por lá aprovou, viu? Vamos lá para o sul do Brasil ver como foi. Esse menino lindo se chama Rômulo Silva. Ele tem 10 anos e é aluno do 4º ano. Rômulo sempre ouviu falar sobre a importância de uma boa alimentação, mas depois da programação que participou, saiu ainda mais convicto e motivado. É muito bom as comidas saudáveis porque elas fazem bem para você, você fica mais forte, inteligente, bonito e são muito gostosas essas comidas.
Maria Eduarda é uma garota super esperta. Ela tem 9 anos e está na 3ª série. Ela nos conta que tem o hábito de beber bastante água, porém, às vezes acaba esquecendo. Mas ela pegou uma dica que vai fazer toda a diferença. Eu vou fazer para tomar mais água, assim, enchendo a garrafinha e tomando de 1 a 1 hora. Assim como o Rômulo e a Maria, dezenas de crianças estão participando da Semana da Criança Saudável, um evento promovido pela Escola Adventista do campus IAP para promover a saúde e os 8 remédios naturais. A proposta dessa semana é criar hábitos saudáveis nas crianças. Tudo que a família ensina em casa, a escola está dando continuidade. E nós vimos um resultado muito bom porque as crianças trabalharam de forma lúdica dentro das estações que foram vivenciadas durante essa semana. O evento contou com o apoio de estudantes de pedagogia da Faculdade Adventista do Paraná. Josiane Dornelles, professora universitária e coordenadora do projeto, fala da readequação do tema para a linguagem com as crianças. A proposta do curso de pedagogia dentro da disciplina de princípios de saúde é realmente readequar essa aprendizagem dos 8 remédios da natureza na linguagem das crianças. Então, por exemplo, como é que eu falo de temperança para uma criança pequenininha, né? Eu preciso trocar esse nome, então a gente trocou por equilíbrio e assim a gente também criou os bonecos para que elas aprendam se divertindo. E quem também fortalece o aprendizado se divertindo são os acadêmicos de pedagogia, que unem a diversão às experiências adquiridas nos estágios. Aqui a gente não tem só experiências pro estágio, a gente tem experiências para a vida. As crianças, elas mostram o quanto elas estão aprendendo nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes. E a gente consegue entender que não é só na sala de aula que a gente vai aprender. Aqui a gente precisa também ter uma prática. E ver nos olhos dela, o brilho delas, é incrível, é muito especial e está nos ajudando muito. Com certeza vai dar muitas experiências para a nossa vida. Brilho no olhar e alegria para contagiar. Experiências para a vida que prometem ficar marcadas na memória e no coração de todos que fizeram parte desta programação. E chegou a hora da sua participação aqui no Revista Novo Tempo. A gente quer saber qual boa notícia você tem para compartilhar conosco. É só mandar para o WhatsApp 12 98135 2908. Pode ser por texto ou vídeo, como você quiser. Se for por texto, manda umas fotos também para a gente ver o seu rosto, tá bom? Vamos ver quem já participa? Francilene, do Maranhão. Olá, Darcy, realizamos uma ação de entrega de brinquedos em homenagem ao Dia das Crianças em uma comunidade carente próxima. Foi muito bom ver o sorriso em cada rostinho, eu imagino. Um beijo para vocês e parabéns pela iniciativa. Sirlei, de Urataí, Goiás. Boa noite, Darcy, um feliz sábado para você também. A minha boa notícia é que a Casa da Asa, em Urataí, Goiás, realizou um dia especial para as crianças com a ajuda de doações de brinquedos. Que legal, que igreja relevante, um beijo para vocês, parabéns aí. Denanci Maia, de Salvador, na Bahia. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que realizamos um dia especial para crianças em um orfanato. Muito bom, gente, um beijo grande para vocês, parabéns. Sandra Nogueira, do Rio de Janeiro, feliz sábado, Darcy, para você também, Sandra. Realizamos uma semana de oração da Escola Sabatina sob a direção da irmã Dinha. Foi uma bênção, parabéns aí, irmã Dinha, um beijo para todo esse pessoal daí. E a seguir você vai ver que uma lei tem incentivado a leitura da Bíblia no interior de São Paulo. E as escolas públicas da cidade receberam contadores de história para movimentar essa data. Eu volto em instantes. Pela primeira vez na história, o concílio anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi realizado de forma híbrida. Saiba um pouco de como foi a reunião, além, claro, de conhecer outras notícias mundiais adventistas com o pastor Williams Costa Júnior, da ANN, Agência Mundial de Notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, Darcy, Gabriela e amigos que fazem o Revista Novo Tempo. Texas e Oklahoma recebem mais de 330 reuniões evangelísticas. Adventist Health faz parceria para conceder serviços médicos a pessoas sem plano de saúde nos Estados Unidos. A Adra Sérvia atende gratuitamente a milhares de pessoas nos Balcãs Ocidentais. Programa infantil adventista produzido na Austrália é transmitido para mais de 70 países. Conheça agora os detalhes destas notícias aqui na ANN.
Começamos nos Estados Unidos. Após vários anos de planejamento e oração, mais de 330 reuniões evangelísticas foram realizadas nos estados do Texas e Oklahoma. Este é um dos maiores evangelismos já implementados pelos adventistas no Texas. Participaram fiéis de todos os níveis da Igreja Adventista e representantes da Rádio Mundial Adventista. O presidente da emissora, Dwayne McKee, disse: "O Senhor está abençoando este trabalho e estamos muito entusiasmados com a parceria com nossos irmãos do Texas e Oklahoma." É importante destacar que as reuniões não decorreram sem desafios. Pouco antes da noite de abertura, vândalos picharam a Igreja Adventista do Sétimo Dia em Brownsville, Texas, com palavras e símbolos de ódio. No entanto, isso uniu a comunidade, que rapidamente cobriu os dizeres com tinta. A estação de notícias local ABC publicou uma matéria sobre o ocorrido, resultando em mais interesse para as pessoas assistirem às reuniões. Continuamos nos Estados Unidos. A Advent Health fez uma parceria com uma clínica na Flórida para ajudar a servir pessoas sem plano de saúde. Tom Johnson traz os detalhes. Há uma pequena instalação que faz uma grande diferença para os habitantes de Volusia que não tem plano ou com plano de saúde insuficiente, isso com o apoio da Advent Health. Dave Harrison mostra como eles estão ajudando as pessoas na Clínica Jesus. Minha esposa e eu fundamos esta clínica em 2006. A necessidade aqui é enorme, porque 17% da população deste condado não tem plano de saúde. Há muitos pacientes que trabalham, mas não têm recursos suficientes. No dia de ação de graças, enquanto eu estava com minha família, era como se eu não tivesse energia para ir embora. Bom, para descobrir meu diabetes em 2018, me levaram direto para Advent Health em Ormond. Ali, fiquei 8 dias na UTI e depois me disseram que eu não tinha plano de saúde e também informaram a Clínica Jesus. E eles cuidaram de mim da melhor maneira possível. O significativo é que o paciente tem um cuidador principal aqui. Disso se trata. A gente tenta manter o paciente com o mesmo médico quando ele volta. Graças a Deus pela Advent Health. A Advent Health nos apoiou fornecendo imagens gratuitas de qualquer lugar do corpo, desde uma radiografia de tórax até ressonância magnética e angiografia. Eles fornecem serviços de laboratórios gratuitos. Acho que esse relacionamento deu uma dimensão tridimensional à nossa capacidade de fornecer conselhos de muita qualidade aos pacientes. É enorme, não podemos fazer isso sozinhos. Cuidar de mim sem eu ter plano e cuidar de muitos voluntários que vêm aqui é simplesmente um milagre. De Orlando, Tom Johnson para a Advent Health. Agora nós vamos para a Europa. Na Sérvia, a Agência Humanitária Adventista ADRA, por meio do projeto Não Deixando Ninguém para Trás, vai conceder exames médicos, serviços de higiene e informações sobre a Covid-19 a milhares de pessoas na região dos Balcãs Ocidentais. Médicos e enfermeiros vão fornecer cuidados básicos de saúde e aconselhar os beneficiários sobre maneiras de melhorar a saúde. A ADRA espera oferecer nos próximos meses cerca de 4.000 exames médicos gratuitos na Sérvia, Albânia e Bulgária. Além disso, a ONG Adventista vai seguir fornecendo serviços básicos de higiene para os sem-teto por meio do ônibus Drumodom. O veículo adaptado viaja pela capital sérvia, Belgrado, proporcionando aos sem-teto um local para usar banheiro, tomar banho, cortar cabelo e lavar roupas. Um programa de televisão infantil lançado pelo Adventist Media Austrália em resposta aos lockdowns de 2020, agora é exibido em mais de 70 países.
King's Kids, Os Filhos do Rei, em português, tornou-se um sucesso internacional nos últimos 12 meses. A atração preencheu uma lacuna no conteúdo televisivo cristão para as crianças. Em sua 7ª temporada, King's Kids está impactando não apenas o Pacífico Sul, mas países como a Tailândia, o Canadá, Peru, Reino Unido, Rússia, Estados Unidos, Sérvia e Japão. A atração é uma colaboração entre o Centro de Mídia Adventista da Austrália e a Divisão Sul do Pacífico e os ministérios Abide. Criado para apoiar a Escola Sabatina das Crianças de Grace Link, o programa conta com fantoches, canções, artesanato, histórias e segmentos de saúde e natureza. Nesta semana, o Concílio Anual foi concluído. Neste ano, o Concílio Anual foi um pouco diferente. Devido às restrições de viagens pela Covid-19, nem todos puderam vir. Por isso, as reuniões foram realizadas no formato híbrido. Alguns participantes estavam na sede mundial da igreja, em Silver Spring, nos Estados Unidos, e outros conectados via Zoom. Para que tudo fosse realizado, foram usados vários equipamentos, feitas várias configurações, para assegurar a cada membro do comitê executivo que ele fosse capaz de acessar e participar das reuniões. Pela primeira vez na história, o Concílio Anual da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi híbrido, ou seja, presencial e online, e contou com cerca de 450 líderes. Uma das novidades foi a tradução simultânea do concílio para o português, espanhol, francês e russo. Bem, isso foi tudo por hoje. Se Deus quiser, na próxima semana a gente volta com mais notícias de fé, amor, serviço e esperança. Que Deus abençoe você e sua família e um forte abraço. Que Deus te abençoe, pastor. Um abraço. Gente, a cidade de Engenheiro Coelho, em São Paulo, aprovou uma lei que incentiva a leitura da Bíblia nas escolas. Conhecida como a Semana da Bíblia, o evento cultural passa a fazer parte do calendário anual do município. Os olhos e os ouvidos curiosos escutam com atenção as histórias contadas pela narradora que veio de fora. O motivo da convidada especial nas escolas é a celebração da Semana da Bíblia. Esse evento cultural foi aprovado em setembro de 2021 e passa a fazer parte do calendário anual de Engenheiro Coelho, em São Paulo. A lei propõe que a Semana da Bíblia seja um momento aí de reflexão, de celebração. Nós temos a Praça da Bíblia na cidade e agora temos a lei para que as escolas possam apresentar o livro mais vendido do mundo para as crianças, incentivando a leitura, a cultura, o conhecimento e a bênção da palavra de Deus. As pesquisadoras Abigail Santos e Gemina Silva publicaram em 2019 um estudo que aponta que o ato de contar histórias estimula a leitura e a imaginação, tornando-se uma ferramenta significativa para o desenvolvimento cognitivo e emocional do aluno. O município vai ser beneficiado através das nossas crianças, das escolas e das creches, das ONGs também, porque eles receberam o material da Bíblia Ilustrada, né? E também receberam nas escolas contadores de história que levaram surpresinhas para as crianças, histórias bem animadas, com instrumento, mostrando o valor da Bíblia. As crianças amaram as histórias que os grupos vieram contar. E as professoras já estão reproduzindo isso em sala de aula, né? Contando histórias e os valores, né, que ficam, eles levam para casa. A gente já até tem retorno de pais já que as crianças contaram a história que ouviram aqui. Quem lê ou escuta as histórias deste livro em um único exemplar vão encontrar conhecimentos sobre política,
relacionamentos, geografia, sociologia, saúde e muitos outros pontos que regem a humanidade. São histórias que, mesmo escritas há tantos mil anos atrás, eles vivenciam hoje as dificuldades, daí percebem que, poxa, aquele personagem passou o que eu estou passando hoje. E por meio dessa identificação, passam a criar novos capítulos da sua própria história. Todas as iniciativas que melhorem a vida das pessoas e das comunidades são válidas e muito significativas. Como é o caso de um grupo de adolescentes do Rio Grande do Sul, que se mobilizou em ação social todos os sábados em prol de pessoas em situação de vulnerabilidade que vivem nas ruas. Veja só. O que você costuma fazer no sábado pela tarde? Aqui no Rio Grande do Sul, um grupo de adolescentes do Colégio Adventista de Esteio resolveu dedicar algumas horas do sábado para colocar em prática o amor ao próximo, através do projeto Ministério Sem Nome. O Ministério Sem Nome, MSN, é um movimento que existe há 2 anos e meio. Mais de 130 adolescentes se prontificam voluntariamente todos os sábados para atender famílias carentes da cidade de Esteio. Através da distribuição de alimentos, várias pessoas em situação de vulnerabilidade social são atendidas. A rotina já é conhecida entre eles. Enquanto uma equipe prepara os alimentos, que eles chamam Prato de Esperança, outra equipe realiza os estudos bíblicos. Ao todo, mais de 20 famílias são atendidas, além dos moradores de rua que são acolhidos por esse projeto. Para complementar essa ação, a escola lançou para todos os alunos o projeto Eu Me Importo, uma iniciativa da Rede Adventista de Educação para todas as unidades de ensino básico da rede, para se envolverem em uma campanha solidária para arrecadar alimentos. Ao todo, a Escola Adventista de Esteio já arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos. Iniciativa que facilitará a manutenção do Prato de Esperança e a distribuição de cestas básicas para famílias cadastradas no ASA, Ação Solidária Adventista da igreja local. Para o pastor escolar Lucas Moletaler, esse tipo de projeto solidário colabora para a formação dos adolescentes na vida adulta. Esse tipo de projeto, ele colabora muito para que os alunos eles se desenvolvam, para que eles vejam o mundo fora da sala de aula e fora da casa deles também. O mundo que está à disposição deles para que eles sejam ali servos de Deus e ajam, para ajudar as pessoas, para estender a mão e ter esse olhar além, que é o que a gente tanto precisa nos dias de hoje, quando a gente fala de pregação do evangelho, quando a gente fala de amor ao próximo. O que mais me motiva nesse projeto é a reação das pessoas, porque claro que a gente está ajudando eles com roupas ou alimento, mas pra gente aquilo é tão gratificante ver a reação das pessoas, o sorriso delas ou elas chorarem de emoção por um simples alimento, algo que pra gente nem faz diferença no dia a dia. Hora de uma pausa nas notícias do Brasil para conhecer a história do Jimmy, que de refugiado do Mianmar virou um plantador de igrejas nos Estados Unidos. É no quadro Missão 360 Graus. Vamos ver? Quando Jimmy era criança, o seu pai fugiu para um país vizinho. O seu povo, os Karens, estavam sendo perseguidos por soldados. Depois de um tempo, Jimmy conseguiu ajuda para atravessar a floresta e se encontrar com seu pai. Juntos, eles viajaram para um campo de refugiados no sudeste da Ásia. Ali, Jimmy começou a estudar em uma escola adventista administrada por Ellen Hall, uma missionária da Austrália. Quando ele se formou, Ellen pediu que ele ficasse para ser um professor na escola. Ele aceitou com alegria e, enquanto dava aula, conheceu um visitante que quis pagar seu ensino superior. Jimmy estudou teologia e depois foi coordenar o trabalho que era feito com os Karens,
fundando igrejas, centro de alimentação, orfanatos e escolas para refugiados e crianças desabrigadas. Mais tarde, quando Jimmy foi chamado para morar nos Estados Unidos, ele já chegou trabalhando. Logo nos 2 primeiros anos, ele fundou 3 igrejas Karens e começou a procurar outros refugiados Karens espalhados por toda a América do Norte. Existem cerca de 80 mil refugiados Karens só nos Estados Unidos. Muitos estão tentando se adaptar ao novo estilo de vida em uma terra estrangeira. Alguns encontram refúgio na Igreja Adventista, especialmente porque podem adorar a Deus com outros refugiados Karens. Eu tenho mais amigos nessa igreja, na Igreja Karen. Aqui podemos falar Karen e entendemos uns aos outros. Se vamos para uma igreja americana, nós não sabemos falar inglês e não entendemos o que os outros falam. É muito importante adorar no meu idioma, porque podemos entender a pregação e compartilhar o Evangelho em nosso próprio idioma. É importante por causa dos membros da igreja e o pastor. Se podemos nos comunicar diretamente uns com os outros, fica melhor. Porque se eles precisam de ajuda, eles não têm que ir para um intérprete. E o intérprete traduzir para o pastor novamente. Porque alguns dos problemas pessoais nós não queremos contar para outra pessoa. Nós podemos ir direto ao pastor. Jimmy cuida de várias igrejas Karens na Carolina do Norte e serve também como um consultor para o plantio de igrejas Karens no Ministério de Refugiados e Imigrantes na divisão norte-americana. O pastor Jimmy fez muitas coisas para a população Karen. Primeiro, ele tentou organizar todos os membros espalhados da igreja que chegaram aos Estados Unidos. A cada 3 anos, temos um acampamento familiar em todas as igrejas Karens nos Estados Unidos. Todos se reúnem como uma grande família. Se não tivermos esse programa, não nos sentimos em família. Nós ficamos em nosso próprio estado e não conhecemos uns aos outros. Também por causa disso, o pessoal jovem está vindo junto, ajudando mais na igreja. O que eu gosto é estar junto, adorar junto e cantar junto. Nós amamos a maneira que o povo Karen faz isso. É bonito ouvir eles cantando porque foi Jesus quem deu voz a eles. Muitos dos adventistas Karen da América do Norte ainda não falam inglês e contam com o apoio do pastor Jimmy. Ele faz o seu melhor para ajudar e também fundar novas igrejas entre os Karens por toda a América do Norte. Este é só um dos muitos grupos que o Ministério de Refugiados e Imigrantes da divisão norte-americana trabalha. Eles também querem dar oportunidades para mais grupos e fornecer bolsas de estudos em escolas adventistas. Essa mudança de vida não é nada fácil, mas missionários como Jimmy trabalham para que eles encontrem conforto em Jesus nessa mudança de vida. Você já parou para pensar como uma pessoa se sente quando é forçada a abandonar a sua casa sob ameaça de morte? Como encarar circunstâncias onde a discriminação, ódio e a falta de proteção são uma realidade no dia a dia? Como é ser uma pessoa sem uma pátria, sem um país para chamar de seu? Jesus Cristo e os seus pais passaram por isso. O relato de Mateus, no capítulo 12, diz o seguinte: depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Descendentes de mulheres como Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, produto de uma gravidez que certamente foi objeto ali de censura e condenação, nascido como um sem-teto em Belém, filho de pais pobres e humildes, Jesus foi perseguido pelo próprio Herodes quando ele ainda era um bebê. Como resultado, Cristo e seus pais ali se tornaram refugiados no Egito, um país totalmente estranho para eles. Um local com uma cultura diferente, onde muito provavelmente sofreram para encontrar um abrigo seguro e a como sobreviver como família. Não se sabe exatamente quanto tempo, mas alguns estudiosos afirmam que
viveram no Egito por pelo menos 2 anos. No fim desse período, em virtude da morte de Herodes, um anjo uma vez mais aparece a José e diz: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Mas a viagem de regresso não foi tão simples assim. Arquelau, que era filho de Herodes, estava agora no trono e, como seu pai, ele era também um sanguinário. Portanto, os pais de Jesus decidiram cumprir mais uma etapa da sua peregrinação e decidiram morar na região da Galileia, mais precisamente ali na cidade de Nazaré, lugar que também não era visto com bons olhos, tremendo preconceito. Razão pela qual, anos depois, referindo-se à cidade onde Jesus cresceu, alguém perguntou: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Discriminação, ódio, falta de proteção. Mais de 2.000 anos depois, mais de 82 milhões de refugiados ao redor do mundo vivem a mesma triste experiência. O objetivo deles? Salvar a família, salvar sua própria vida. De acordo com a Convenção de 1951 da ONU, são consideradas refugiadas as pessoas que se encontram fora do seu país por causa de um fundado temor ali de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, opinião política, participação em grupos sociais e que não podem de maneira alguma voltar para sua casa. Por terem sido perseguidos, José e Maria, Jesus percorreram cerca de 140 quilômetros para chegar até o Egito. Os refugiados de hoje, alguns deles necessitam percorrer em algumas situações por mais de 1.500 quilômetros por terra, muitas vezes por mar, na tentativa de chegar a um local seguro onde possam encontrar esperança de sobreviver. Como discípulos do Mestre, tendo em mente o nosso coração conectado na missão, nós temos diante de nós uma tremenda oportunidade de estender a mão de auxílio a refugiados e imigrantes que tanto necessitam de apoio. De maneira única e especial, o próprio Jesus Cristo expressa que agir com bondade e compaixão para com eles, aqueles que sofrem, nada mais é do que demonstrar o sentimento para com o próprio Cristo. Ele disse: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Geralmente os refugiados chegam no nosso país sem documentos, sem trabalho e sem nenhum lugar para morar. Mas nós podemos ajudar essas pessoas a viver de maneira digna e com esperança no coração. Há muitas formas de estarmos envolvidos na missão aos refugiados. Busque a informação necessária para ajudar essas pessoas, tanto as que estão perto de nós como as que estão distantes. Além disso, ore por eles. Ore por essas pessoas e também por aqueles que estão em posição de autoridade para que tomem as melhores decisões relativas ao futuro de refugiados, que em grande maioria são crianças. Envolva-se. Participe de projetos que intencionalmente visam auxiliar refugiados e destituídos ao redor do mundo. E nunca se esqueça das palavras de Jesus. Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a um dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, o que você tem feito por eles? Nunca deixe para amanhã o que você pode iniciar ainda hoje. Isso mesmo. E vamos a mais um momento de interação com você aí de casa? Mande a sua boa notícia para o nosso WhatsApp 12 98135 2908, que a gente mostra aqui para o Brasil inteiro ver. Maria José de Manaus, no Amazonas, boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que finalizei mais um estudo bíblico com essa princesa e para a honra e glória de Deus, ela vai ser batizada no dia 23 de outubro. Glórias a Deus por isso, um beijo grande para vocês. Silvia, boa noite. Minha boa notícia é que tenho uma família abençoada e essa é a minha mais nova princesa, a Helena, que está completando 15 dias de vida. Que delícia, gente. Olha essas bochechas da Helena. Um beijo grande para vocês. Vamos para mais um rápido intervalo? Mas daqui a pouco você vai ver que a educação adventista no Nordeste do Brasil tem usado a luz solar para economizar energia e abastecer várias escolas. Fique com a gente, eu volto bem rapidinho. Arthur, um aluno do Colégio Adventista de Imperatriz, no Maranhão, decidiu participar da campanha solidária promovida pela escola para celebrar os 125 anos da educação adventista no Brasil. Ele mobilizou a família e amigos de um grupo que se reúne para estudar a Bíblia semanalmente em sua casa. E juntos conseguiram coletar 200 quilos de alimentos para doar para quem necessita. Vamos conhecer agora o Arthur na reportagem da Érica Tavares.
O estudante Arthur Nascimento, de 15 anos, mostrou que com o trabalho em equipe é possível ajudar muitas pessoas. Aluno do Colégio Adventista de Imperatriz, Arthur decidiu participar da campanha solidária promovida pela escola. Intitulada É Hora de Ir Muito Além do Ensino, a ação celebrou os 125 anos da rede de educação adventista no Brasil. E a meta era doar 125 toneladas de alimentos, uma para cada ano de atuação. Ele levou a proposta para o grupo de jovens que se reúne semanalmente em sua casa para estudar a Bíblia. E tanto eles quanto a família de Arthur resolveram ajudar. A gente decidiu abraçar o projeto e nós dividimos o pequeno grupo em 2 galhos, né? E cada um ficou responsável por arrecadar alimentos. Eles pediram doações a familiares, amigos, membros da igreja e vizinhos. E conseguiram arrecadar 200 quilos de alimentos. Para falar a verdade, eu não esperava esse tanto de alimentos, não. Eu esperava um pouco menos, mas eu fiquei muito feliz por conseguir essa quantidade de alimentos. Um dos objetivos da campanha foi que os estudantes se sentissem úteis à comunidade, aplicando na prática os princípios de solidariedade e amor ao próximo trabalhados na escola. Quando se comemora mais um ciclo, o natural é receber presentes. Mas ao invés de receber presente, nós decidimos doar presentes, atender as famílias carentes da nossa cidade, da nossa comunidade. Aquilo que é ouvido por eles aqui no colégio, isso se transformou em ação, não ficou em algo simplesmente teórico. Eles ouvem, absorvem e aí colocam na prática e assim famílias são abençoadas. E o esforço valeu a pena. Nas 5 unidades escolares do sul do Maranhão, iniciativas como a de Arthur, dos outros alunos, professores e famílias, resultaram na arrecadação de 4 toneladas de alimentos. No Brasil, a quantidade obtida pela campanha foi de mais de 252 toneladas, mostrando que é possível ir muito além do ensino. Os alimentos foram distribuídos para famílias de comunidades carentes e instituições sociais das cidades onde as escolas estão localizadas. A gente pode apresentar até Jesus para outras pessoas. No momento de necessidade, muitas pessoas abrem um coração mais fácil e essa é uma forma de ajudar melhor as pessoas. Os centros de influência adventistas oferecem serviços e ministérios diferentes com o objetivo de suprir as necessidades das pessoas e conectá-las com o amor de Deus. Em Salvador, na Bahia, a comunidade Life celebrou o 3º aniversário na última semana. Vamos ver? Localizada em uma das principais avenidas de Salvador, a Igreja da Paralela foi inaugurada em setembro de 2018, com uma proposta inovadora e diferente das outras igrejas já existentes na capital baiana. Para quem acompanha o projeto desde o início, o resultado alcançado é fruto do trabalho em conjunto. Fazer parte desse projeto, influenciando pessoas, vendo pessoas que pouco provavelmente estariam frequentando outras igrejas, frequentar a nossa igreja e voltar na nossa igreja, é muito gratificante a gente saber que está fazendo diferença na vida das pessoas. Desde a sua fundação, a Igreja Adventista da Paralela, que também é considerada um centro de influência, segue cumprindo o seu propósito de transformar vidas e salvar pessoas. Este ano, a Igreja da Paralela completa 3 anos. Para comemorar a data, uma programação especial aconteceu durante uma semana, com a presença de convidados especiais. E nós pensamos em 3 anos de celebração, dentro de uma proposta totalmente evangelística, entendendo que este é o principal motivo da existência dessa igreja. Então nós louvamos a Deus, porque apesar de todas as dificuldades enfrentadas, nós temos hoje muitas pessoas voltando à igreja e trazendo pessoas também afetadas pela pandemia, amigos interessados, para que eles também conheçam a palavra de Deus aqui nessa região. Para o segundo tenor do quarteto Arautos do Rei, Fernando Menezes, que é soteropolitano e esteve na inauguração da igreja, retornar ao local para celebrar o 3º ano é um grande privilégio. Tá vendo a igreja tão diferente, tantas pessoas novas, tanta coisa boa acontecendo aqui. E eu fico muito feliz porque tem sido uma igreja, uma comunidade triunfante. E o meu maior desejo é que mais pessoas continuem conhecendo a Jesus, o seu amor, a ter esperança no coração da breve volta de Jesus. Amém. No sudoeste do Paraná, um colégio promoveu o projeto Quebrando o Silêncio para alunos da educação infantil e do ensino fundamental de uma forma um pouco diferente. Veja na reportagem do William Vieira. Durante 2 tardes, a quadra deste colégio de Francisco Beltrão foi toda decorada para receber esses pequenos alunos. A simulação de um ambiente de castelo, com príncipes e princesas reunidos para uma espécie de chá, era só um pano de fundo lúdico para um tema delicado e pertinente tratado no evento. O respeito dentro de casa
e o que fazer ao se deparar com uma situação de violência física ou psicológica. Esse é um projeto especial, mas também ao mesmo tempo é um desafio, pois ele trata de assuntos muito particulares. Depois de todas as falas, eles sentem, na verdade, vontade de falar. E esse é o objetivo do projeto, quebrar o silêncio, contar para alguém da família, para alguém especial ou alguém da escola. Aproveitando a proposta do projeto Quebrando o Silêncio e alguns conteúdos complementares, há 3 anos a Simone sugeriu a aplicação da iniciativa no colégio. Desde então, professoras passaram a discutir os temas da revista em sala de aula. O contato com o assunto deu condições para que os pequenos encontrassem na escola uma rede de apoio que ouve e acolhe, independente do contexto onde as crianças estão inseridas. Muito emocionante você ver uma criança olhando para os teus olhos e dizendo: nunca ninguém me tratou como um príncipe ou uma princesa. Eles saberem que podem confiar na gente, nossa, também é muito gratificante. A 3ª edição do evento atingiu cerca de 110 crianças, desde a educação infantil até o 5º ano do ensino fundamental. O impacto de cada palavra, música ou vídeo utilizado foi fundamental para que as crianças aprendessem sobre o que fazer diante de situações de violência familiar. Não guardar segredo, que sentir medo conta tudo. Não deixar encostar na nossa parte do nosso corpo que não pode. Tem partes do corpo que devem ser respeitadas porque elas têm uma intimidade e uma utilidade diferente. E se isso acontecer, eu tenho que chamar um adulto que é responsável por mim ou de confiança. No Brasil, 80% dos casos de abuso sexual registrados vêm de pessoas que deveriam proteger a criança, sendo que a maioria deles vem da própria família. Durante o isolamento da pandemia, casos desta natureza só aumentaram. O Disque 100 recebe denúncias de todo o país e denunciar ainda é a forma mais eficaz de evitar uma tragédia que afeta milhares de crianças todos os dias. O maior valor para nós pais são os nossos filhos, que nós temos que ter esse diálogo entre as crianças e os pais, mas a escola reforçar é muito importante. É verdade. Gente, por ser um país tropical, o Brasil tem grande potencial de produção de energia solar. E a Rede de Educação Adventista no Nordeste resolveu aproveitar a luz do sol para economizar na conta de energia. Isso tem ensinado muito a atual geração de alunos e ainda possibilita sonhar com a construção de novas escolas. O sol é a principal fonte de energia da natureza e passa a ser visto também como grande aliado para a geração de energia elétrica. Por meio de painéis fotovoltaicos, energia elétrica é gerada toda vez que o sol aparece. E em Sairé, no interior de Pernambuco, ele aparece bastante. Até mesmo no período chuvoso, o sol brilha ao menos 4 horas por dia em média. Para aproveitar esse potencial energético, a Educação Adventista no Nordeste construiu uma usina solar dentro do Colégio Residência IAPE. Em um projeto desse, além da grande economia que a escola vai fazer, nós temos os nossos alunos aprendendo a como cuidar do planeta. Na sala de aula a gente vê mais a teoria, né? E na prática a gente não sabe realmente como funciona. E aqui no nosso colégio a gente pode ver isso na prática. Com capacidade de gerar até 1.230 megawatts por ano, o que representa uma economia de R$1 milhão no período, a usina vai beneficiar as 7 unidades escolares da Rede Adventista em Pernambuco. Estamos transformando a bênção que é a luz solar em energia que vai para todo o sistema educacional aqui do estado de Pernambuco. Em uma área de aproximadamente 20 mil metros quadrados foram instalados 2.430 painéis como estes, que juntos geram energia capaz de abastecer 600 residências. Mas o potencial do projeto não termina por aí. Este carrinho, por exemplo, foi elaborado pelos próprios alunos do colégio, mostrando que a usina solar também vai ser fonte de inspiração para a criatividade em sala de aula. A usina solar também vai beneficiar as futuras gerações de alunos. Isso porque a economia gerada deve possibilitar a construção de novas escolas.
O grande legado dessa usina não é somente o presente, mas o futuro. Porque durante o tempo de existência dela, será possível, com a economia gerada, construir 4 novos colégios de até 1.200 alunos cada. O projeto pioneiro dentro do contexto da Igreja Adventista deve servir de exemplo para outras regiões da América do Sul. A igreja, ela respeita o ambiente, então essa usina é um exemplo daquilo onde nós queremos chegar e, claro, multiplicar isso que está sendo feito aqui em Pernambuco. Chegou a hora do nosso giro de boas notícias hoje com a jornalista Gabriela Frontini por aqui. Tudo Feliz bem? sábado, tudo bem? E você? Bom sábado, Darcy, também, graças a Deus. Sexta-feira é sempre muito gostoso, né? É gostoso demais. Vai chegando a hora ali do sábado pra gente descansar da semana. O corpo já sente essa alegria, né? É verdade. Tenho ótimas notícias aqui no giro, vamos lá? Vamos lá. Olha só, em Santa Inês, lá no Maranhão, o Dia das Crianças no bairro Vila Ritinha foi muito especial, viu, gente? A comunidade já recebe ali assistência dos adventistas desde a última edição da Missão Caleb e aproveitando a data festiva dos Dia das Crianças que a gente teve essa semana, né? Sim. O Ministério da Criança e a Ação Solidária Adventista e também o Clube de Aventureiros prepararam uma grande festa. Eles distribuíram brinquedos que foram doados pelas crianças ali e outros membros da igreja também, colocando, claro, um sorriso no rosto desses pequenos. Ainda teve música, hora da história, né? Que criança que não gosta de uma boa contação de história. E um lanche bem gostoso para quem participou do momento. E eu gosto de trazer essas coisas aqui porque, gente, às vezes um gesto tão singelo faz tanta diferença na vida dessas crianças que são mais simples, né? Verdade. E a gente marca para uma vida trazer. Toda, né, Gabi? Exatamente. Fica com essas lembranças boas depois na fase adulta. Sim, criando memórias. Exato. Tem outra notícia também relacionada ao Dia das Crianças, que lá na Igreja Adventista de Boa Vista, em Roraima, foram ali incentivadas a doar brinquedos novos a crianças do Hospital Infantil da cidade, né? Ao todo foram arrecadados 325 brinquedos que foram entregues pelos coordenadores ali do Clube de Aventureiros, já que as crianças não podem entrar na unidade hospitalar. Mas, claro, deixaram o momento ali mais caloroso, as crianças escreveram cartinhas e foram acompanhadas ali os presentes. Elas também participaram do Dia da Alegria em comemoração ao Dia das Crianças. Em Manaus, membros da Igreja Adventista se mobilizaram e realizaram uma festa para 33 crianças de uma comunidade carente na zona norte da cidade. As crianças receberam lanches, participaram de brincadeiras, ouviram histórias bíblicas de forma lúdica, receberam presentes e, claro, cada família ainda recebeu uma cesta básica doada pelos amigos não adventistas. A igreja ofereceu ainda um varal solidário, gente, com roupas e acessórios que os pais puderam escolher e levar de forma gratuita para casa. Então, um combo ali de Dia das Crianças, com solidariedade, com brinquedo, com alimento, tudo muito completo. E é legal ver tanto a igreja quanto a educação adventista engajada nisso, né? Em propiciar esse momento de alegria para as crianças. Exatamente. Somos uma igreja só, né? Com várias frentes, com educação, com comunicação, e a gente se unindo traz muito mais força para fazer a diferença. Com certeza. Gente, e o escritório da Igreja Adventista, que cuida lá da região leste do Amazonas e de Roraima também, inaugurou no início de outubro alguns espaços Novo Tempo, né? São, como eles chamam ali, dos centros de influência muitas vezes. Sim. Isso aconteceu nos bairros Cidade Nova e Parque 10, lá em Manaus. Esses espaços foram feitos por amigos da TV Novo Tempo, foram feitos para os amigos da TV Novo Tempo. São aqueles telespectadores, né, Darcy, que acompanham a gente e que às vezes ainda não estão acostumados a irem à igreja. Sim. Então, esses espaços são diferenciados, são pessoas preparadas que os recebem ali para fazer ali como se fosse um culto mesmo, mostrar como é que é a nossa liturgia. Falar de saúde, né? De bem-estar, de estilo de vida. Exatamente. A gente começa a mostrar algumas frentes da igreja por esses centros de influência para depois eles se acostumarem com a nossa igreja tradicional. Isso, porque como você falou, a nossa igreja tem várias frentes, né? Que faz o todo, olha para o ser humano holisticamente, como um todo. Exatamente. E esses espaços têm feito bastante a diferença. Os bairros da cidade ali, o Parque 10 e o Cidade Nova, são alguns dos mais tradicionais e populosos de Manaus, viu, gente? Existem pelo menos 1.200 estudantes cadastrados no sistema da Escola Bíblica Novo Tempo lá nessa região, que residem ali nesses dois bairros especificamente. É um esforço conjunto ali, como a Darcy falou, da igreja e de outras frentes para proporcionar um ambiente aconchegante, moderno, acolhedor, para a gente receber esses amigos que nos acompanham aqui na TV Novo Tempo. É verdade.
E vamos para a nossa última notícia aqui do Giro, porque, como a gente sabe, todo sábado à noite tem o quê na programação? Fé! Fé em Ação. E a gente quer saber qual vai ser o assunto do Fé desta semana. Vamos acompanhar? Vamos ver. No Fé em Ação deste sábado, vamos conhecer o Fábio e a Patrícia, um casal que se entregou a Jesus após assistir o programa Fé em Ação e agora dedica boa parte do seu tempo para cuidar de pessoas carentes, transformando a vida de muitos que precisam. Eu nunca imaginei assim, eu esperei muito para me batizar, busquei muito uma igreja e não consegui encontrar. E quando a gente conseguiu encontrar a nossa igreja, esse momento aí foi muito marcante, muito emocionante na nossa vida e foi lindo. No estúdio com Sérgio Azevedo será o momento de homenagear essa linda história de dedicação e também de se emocionar junto com eles. O Senhor virá nos buscar. Neste sábado, às 10 horas da noite, nós temos um encontro marcado no Fé em Ação. Quanta emoção a gente viu ali, né? Eu amo ver histórias de vidas transformadas. Isso renova a minha fé e mostra o sentido de nós fazermos tudo o que nós fazemos aqui. Levar esperança para as pessoas, transformar vidas, né, Gabi? Fé em Ação mostra isso 10 horas da noite. Exatamente. São os projetos que a Federação dos Empreendedores Adventistas apoiam e a gente consegue ver como fazem a diferença também. Todos unindo ali, né? Forças, né, Dari? Verdade. Essas foram nossas boas notícias aqui do Giro. A gente não vai perder o Fé 10 horas da noite no sábado, hein? É verdade. Até mais, Darcy. Obrigada, Gabi. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, é isso aí. E vamos a mais um momento da sua participação aqui no Revista. Este é o seu momento, o momento da sua boa notícia que a gente quer ver aqui e compartilhar com todo o Brasil. Vamos ver quem participa? Natanael, boa noite. Estou muito feliz por estar realizando um sonho. Estamos ampliando a nossa igreja com mão de obra voluntária e ofertas de nossos membros e amigos. É assim que se constrói uma igreja. Um beijo para vocês, que Deus os abençoe. Vaneilde, de Petrolina, no Pernambuco. Bom sábado, Darcy, para você também. A minha boa notícia é que, graças a Deus, consegui realizar o meu sonho maior, ser batizada. Glórias a Deus, que o Senhor abençoe esta sua nova vida, nesta nova decisão, viu? Última pausa do programa de hoje, mas você não pode perder o terceiro episódio da série especial de reportagens sobre os 25 anos da TV Novo Tempo. Veja o que te espera. Naquele momento, a igreja optou por fazer da TV Novo Tempo uma emissora de canal aberto. E é aí que os desafios se intensificam. Como manter uma emissora no ar 24 horas por dia com poucos recursos e poucos funcionários? Todo mundo ajudava todo mundo. Quando a gente estudava e olhava o futuro, nós não construíamos um futuro da Novo Tempo ser o que é hoje. Aqui, no Revista Novo Tempo. No terceiro episódio da série em comemoração aos 25 anos da TV Novo Tempo, você vai acompanhar os desafios que a produção enfrentava no início para mantê-la 24 horas no ar. Apesar das dificuldades, a Novo Tempo cresceu, e muito. A cada dia levando esperança a um número maior de pessoas. Vamos ver? Foi transformado ao ler a Bíblia Sagrada. Estamos iniciando este programa A Bíblia Fácil. Hoje não existe muito mistério no ato de filmar. Com o celular na mão é possível fazer boas gravações, mas quem imaginaria isso décadas atrás? Há 15 anos a Novo Tempo enfrentava um sério problema. Poucos programas que reprisavam muitas vezes. Num momento visionário, ou de loucura, como queira chamar, o pastor Milton Souza, antigo diretor da Novo Tempo, quis comprar várias câmerazinhas com baixa resolução de imagem para que todos os funcionários gravassem e editassem os próprios programas. Mal sabia ele que dentro de alguns anos a tecnologia diria que isso não era tanta loucura assim. Mas no fim das contas nada disso foi necessário. Deus tinha planos muito maiores para Novo Tempo.
Mas primeiro precisamos voltar um pouco na história. Antes conhecida como CISAC ou TV Edsat, em 2004 o nome Novo Tempo passa a ser adotado oficialmente para as TVs, rádios e gravadora. Mas surge aí uma decisão importante a tomar. Logo, o pastor Milton percebeu que a sede da Novo Tempo em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, era muito pequena para um sonho tão grande. E a logística para chegar na cidade também não ajudava. Então surgiu um local promissor em Jacareí, interior de São Paulo. Uma propriedade com um antigo galpão de arroz que podia ser adaptado para receber a Novo Tempo. Eis então que começa a mudança em 2005. Eu fui um dos últimos funcionários a vir para cá, porque a gente só tinha um caminhãozinho, né? E esse caminhão fazia todas as viagens Friburgo e Jacareí, trazendo as mudanças dos funcionários e mudanças da empresa também, né? E eu lembro que a gente começou, tive a incumbência de desmontar toda a rádio, a parte dos CDs, né? Tinha muito CD, era muito CD. E tinha que desmontar tudo e catalogar um por um, botar nas caixas certinho assim. Então chegamos ali, não tinha piso, era tudo de areia. Nós trouxemos os móveis de Nova Friburgo, então foi tudo adaptado. A gente trabalhava no meio da areia. Eu lembro que quando eu cheguei ali, a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma vassoura e varrer a parte que eu ia colocar minha mesa. A visão que o pastor Milton era ousada. O pastor Milton viu neste lugar onde está a Novo Tempo aquilo que ela é hoje, um complexo de comunicação. E ele falou assim, aqui nós vamos colocar as antenas que vão apontar para os satélites e assim alcançar milhões de pessoas. Naquela nossa conversa, explicando como ele via Novo Tempo, eu lembro de uma aplicação que o pastor Milton fez. Ele disse que o sinal da TV era parte da mensagem dos 3 anjos de Apocalipse 14, que cruzam o meio do céu para preparar um povo para o breve encontro com o Senhor. E é aí que os desafios se intensificam. Como manter uma emissora no ar 24 horas por dia com poucos recursos e poucos funcionários? No início, cada um trabalhava como podia. Eu falava para o pastor Milton, pastor, a gente precisa de um programa na TV para divulgar a gravadora. E ele falava, olha, se você conseguir produzir, porque verba não tem. E eu lembro de um programa que eu fui gravar em São Paulo com um cantor. Eu saí dali com uma moça que trabalhava na parte de TI. Ela foi comigo ser a produtora. Nós saímos dali de Jacareí com um case, com o material todo de gravação. Pegamos um ônibus lá em São Paulo, nós pegamos metrô, com aquele equipamento caro dentro de um case. E fomos, aí encontramos um câmera Freela e fomos fazer a gravação. E esse programa foi o ar, um programa muito bom. Então era assim, a gente fazia com o que dava, com o que tinha à mão. A gente não tinha tempo para pensar, a gente tinha que fazer, porque tinha que colocar uma TV no ar. Então, todo mundo era produtor, todo mundo era apresentador, todo mundo era roteirista. Era assim, todo mundo ajudava todo mundo. Naquele momento, parece que a gente não tinha medo. Quando pensávamos em colocar um programa no ar, nós pensávamos em ter algo novo para oferecer numa grade de 24 horas, com muitas repetições, com um público que estava crescendo, mas que se cansava ao longo da programação de ver as reprises que via. Então, cada programa que a gente pensava, tanto era que fosse um conteúdo que fizesse sentido para ser veiculado, mas que também trouxesse áreas de novidade. Porque o crescimento que a Novo Tempo estava tendo, o crescimento orgânico, isto é, ia anexando dia a dia algum ponto novo, era mais lento do que o interesse da igreja. A igreja tinha muito interesse de avançar mais rapidamente. E a Sky foi exatamente este momento, onde quando a gente entrou na Sky, começou a se perceber um entusiasmo muito grande, a apreciação das pessoas, as correspondências que recebíamos, a interação que foi criada a partir daquilo ali. Então a gente percebeu que a Sky foi uma página, foi um capítulo diferente, foi um novo olhar.
e a partir daquilo ali, a Novo Tempo criou muito mais envergadura. E até para o próprio nosso amadurecimento, nós fazíamos a televisão muito voltada para a Igreja Adventista, e a Sky abriu uma porta para o mundo. Não demora muito para a TV se profissionalizar cada vez mais. Em pouco tempo surgem novos programas e novos departamentos. O jornalismo da TV Novo Tempo, por exemplo, cresce. E programas muito conhecidos, alguns ainda na grade atual, surgem nessa época. Como Caixa de Música, Código Aberto, Lições da Bíblia, Consultório de Família, Evidências, entre tantos outros. Com o crescimento da Novo Tempo, surgiu a necessidade de uma expansão em TV aberta, porque até então a Novo Tempo era uma TV por assinatura. Para expandir o sinal de uma TV aberta no Brasil, você precisa ter legalmente uma geradora. A Novo Tempo não tinha geradora, mas tinha o sonho de crescer. Na época nós pesquisamos em várias cidades no Brasil onde teria uma geradora com as características que a Novo Tempo necessitava. Encontramos em Pindamonhangaba, no interior de São Paulo. Ali em Pindamonhangaba, nós encontramos uma geradora educativa, um canal educativo, que faz parte de uma fundação. A partir daí, com o canal gerador, a Novo Tempo podia concretizar o seu sonho de colocar em cada cidade, em cada município brasileiro, o sinal da sua TV. Nós já tínhamos uma programação, a necessidade de crescer e agora tínhamos a geradora. Eu lembro que quando a gente fazia um programa ao vivo e dava tudo certo, nossa, era muito engraçado, porque a gente comemorava como se fosse o final da Copa do Mundo, assim, sabe? Que tinha dado tudo certo, não tinha caído o sinal, não tinha nada. Cada vez que a Novo Tempo chegava a algum lugar, acontecia uma revolução. E essa palavra revolução, para mim, talvez seja a mais interessante de todas elas. A Novo Tempo foi e continua sendo uma grande revolução para a igreja. A Novo Tempo não é só uma revolução, eu gosto de pensar que ela também foi um milagre de Deus. Ela começou pequena, começou sem muita estrutura, mas foi se expandindo, ampliando sua presença, estando mais próxima das pessoas, mantendo seu foco na missão. E eu creio que ela tem sido uma grande bênção, não só para aqueles que são membros da Igreja Adventista, mas para a comunidade como um todo. Às vezes eu fico pensando, se o pastor Milton pudesse ver hoje onde o Novo Tempo está. Quando a gente estudava e olhava o futuro, nós não construíamos um futuro da Novo Tempo ser o que é hoje. Nós imaginávamos um crescimento, imaginávamos um futuro promissor, mas Deus deu muito mais do que nós sonhávamos. Não temos como resumir um pedaço tão importante dessa história em alguns minutos de reportagem. Mas a lembrança do passado é um tributo àqueles que dedicaram suas vidas à missão e ao sonho da Novo Tempo. Afinal, a história da Novo Tempo se entrelaça com as vidas de quem se dedica a ela e de quem acompanha seu crescimento. Verdadeiramente, Deus nos deu muito mais do que nós sonhávamos. A Rede Novo Tempo, gente, tem uma história linda e lembrar momentos dessa história faz parte da celebração dos 25 anos que vai acontecer agora em novembro. E para falar ainda mais sobre isso, a gente recebe aqui no Revista o Tennyson Shirai, que nos acompanha à distância. Ele foi diretor da TV Novo Tempo entre os anos de 2005 e 2007. Olá, Tennyson, seja muito bem-vindo ao Revista. Como vai, Gabriela? Muito bom estar com você. Estou feliz aqui de estar de novo nesse espaço e ouvir alguns colegas relembrar essas histórias maravilhosas do passado. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, e aqui no estúdio eu recebo o pastor Odailson Fonseca, que foi diretor da TV Novo Tempo entre 2008 e 2013. Pastor, que honra recebê-lo aqui. Obrigado, Darcy. Boa noite a todos vocês. Privilégio, né? Voltar a matar saudade e reviver sonhos que ainda continuam mais fortes do que nunca. Verdade. Privilégio, um grande abraço aí ao Tennyson também, todos aqueles que passaram por essa TV que deixa um carinho no coração de muita gente. É verdade, vocês marcaram a história aí, a gente tem muita gratidão, viu? Agora, Tennyson, como foi manter a TV e a rádio no ar durante a mudança de Nova Friburgo para Jacareí? Conta pra gente. Pois é, essa é uma história muito interessante, né?
eu me lembro de alguns momentos assim que marcaram muito, que a gente, os colegas estavam falando, né? A gente fazia de tudo um pouco, mas manter isso no ar, a gente foi uma transição que foi feita aos poucos, né? Uma parte da equipe se mudou para Jacareí, as pessoas começaram a produzir em casa alguns programas, né? Porque a infraestrutura toda da Novo Tempo em Jacareí não estava pronta, então a gente não podia cortar a transmissão, né, lá de Nova Friburgo, os satélites estavam lá ainda, então tinha que fazer uma redundância, montar uma antena em São Paulo, em Jacareí, montar toda a infraestrutura ali e fazer uma dupla infraestrutura, assim, meio quebra-galho, né? Mas, assim, foi feita essa transição, foi muito difícil, né, na época. É engraçado que a gente não sentia que era difícil, porque a gente vê como a Novo Tempo cresceu hoje e tem tudo muito mais fácil, né? Mas naquela época a gente fazia com tanta alegria, com tanta motivação, e a gente não percebia isso. Mas essa transição foi muito difícil, muitas viagens de caminhão. Eu também precisei dirigir o caminhão do Rio de Janeiro para São Paulo, e basicamente foi isso, né? A gente dividiu a estrutura, uma equipe estava em São Paulo, outra equipe estava no Rio de Janeiro, e assim a gente foi fazendo a transição. E foi assim algo muito emocionante quando a gente cortou a transmissão de Nova Friburgo e iniciou em Jacareí. Foi muito emocionante. A gente tinha muita saudade de Nova Friburgo. Foi um tempo muito, muito gostoso. Foi muito marcante. E para a gente que está aqui nessa estrutura, é fascinante ouvir vocês, viu? Para ver todo o trabalho que vocês fizeram e quanto deu certo o sonho de vocês. Agora, o Adailson, gente, se tornou diretor da TV Novo Tempo justamente no ano em que a TV entrou para a Sky. Um momento histórico, né? A TV Novo Tempo estava se tornando mais conhecida. Vocês conseguiam perceber isso, pastor? Essa relevância. Faz lembrar. Vendo o pastor Marlon ali comentando algumas coisas, eu me lembro quando eu cheguei aqui. O pastor Marlon chegou e falou assim, ó, o Dailson se vira. Foi assim que ele me recebeu, de uma maneira muito carinhosa. E a gente tinha naquela época 6 horas inéditas de programação na TV. E realmente pegar 6 horas que se repetia, e era tudo que tinha na semana. 6 horas era na semana. 6 horas inéditas na semana. E como não chegava a 50 funcionários exclusivos da televisão. E de repente você chega e tem que chegar a 47, 48 horas de programação inédita. E o que a gente fez? Usar quem nós tínhamos. TV é feita de equipamento, é feita de estrutura, mas antes de tudo, TV é feita de gente. E isso é muito forte. Então, às vezes fica aquele discurso, né? Mas que era difícil. Gostei do que o Tennyson falou. Que problema. A gente não vê esse problema. A gente vê o quê? O desafio delicioso de fazer algo pioneiro. Então, isso motiva mais do que você ficar vendo aquela angústia do que não tem. E, realmente, o programa Anjos da Esperança e Revista Novo Tempo eram marcantes, porque eram as janelas que mostravam o crescimento gradual de uma TV que tinha que ser feita com água da pedra. E hoje eu vejo que não era pedra, era a bênção de Deus em todos os momentos. Era a bênção de Deus. O projeto nasceu no coração dele, então não tinha como dar errado. Né? Agora, Tennyson, como nós vimos na reportagem, depois da mudança para Jacareí, a criação de novos programas foi difícil no início e ainda assim todo mundo arregaçava as mangas e fazia acontecer, como você falou, como o Adailson falou. Qual era o sonho dos funcionários para a Novo Tempo naquela época? Bom, a gente não se lembra de tudo, mas uma coisa que marcou muito era que a igreja, né, esse canal é um canal que nasceu no coração de líderes da igreja adventista, mas a igreja pensava muito em uma TV adventista. Né? Nossa, finalmente a gente vai ter uma TV adventista, a gente vai poder fazer programas adventistas, fazer programas, falar até assim, em tom de brincadeira, novelas, né, adventistas, essas coisas assim. Mas assim, o desafio e a referência que a gente tinha era fazer uma coisa para a igreja, né? Mas assim, a visão, eu acho que esse programa, de certa forma, é um tributo ao pastor Milton Souza. Ele tinha uma visão muito aberta, uma visão muito diferente. Né? E pouco a pouco a gente foi fazendo uma programação voltada para um público aberto, público geral, não somente para um público interno, né, que pertencia à igreja adventista. Mas essas primeiras produções nasciam na cabeça da equipe, da pequena equipe que a gente tinha. Eu tive o privilégio de organizar a primeira equipe, departamento de produção da TV Novo Tempo, quando ainda era em Nova Friburgo. Não tinha um departamento de produção, eram produtores, né? E eu fui contratado no início como produtor. Eu trabalhei 10 anos aí, nos últimos 3 eu fui diretor da TV, mas nascia na cabeça da equipe,
né? E a gente não tinha muita experiência com televisão, né? A carreira de comunicação do NASP não formava tantos profissionais assim. Depois veio muita gente, né? E os universitários, os que estudaram comunicação, e na rádio, TV, vieram com uma outra visão, né? Mas a gente tinha no coração esse objetivo, essa missão, e os primeiros programas eram muito improvisados ainda, apesar de que, olha, eu repito, a gente não sentia que era improvisado, a gente fazia com o que tinha na mão, né? E saía bem, saía muito bem. E eu gostei de ouvir o JR quando mencionou, quando terminava a transmissão, quando terminava o programa, a gente comemorava como se fosse Copa do Mundo. É pura verdade. A gente ficava muito feliz, a gente era muito realizado com tudo que a gente fazia. E eu estive aí há poucos dias atrás, e a gente sente ainda esse ambiente, né? O pessoal feliz, realizado, motivado a fazer os programas acontecerem. É a missão que está no coração, né? Vem de Deus isso. Agora, você aí de casa deve se lembrar que o Odailson apresentou alguns programas na TV, incluindo o Código Aberto, por um bom tempo. Dá saudade, pastor, de voltar para cá? Claro que sim, não tenha dúvida. O Código Aberto, ele rejuvenesce a gente o tempo todo, né? Foram 12 temporadas e no Anjo da Esperança foram 250 programas. Tenho esse número marcado de semanalmente viver esse carinho com o telespectador e sentir isso, porque o que o Tennyson falou é muito real. Não era um sentimento de improviso, é um sentimento de energia, de paixão para mostrar, Senhor Deus, que a estrutura não cresça no coração, porque o coração tem que estar sempre pequenininho para depender de Deus. Exatamente. E parece que esse empurrão que Deus dá do imediatismo, olha, se vira, faz, é o que tem para hoje, isso obriga a gente a depender segundo após segundo de Deus. E Darcy, pode ter 25 anos, quem passou, quem sentou nessa cadeira, e hoje eu sei que cada vez mais Deus traz pessoas mais capacitadas, mais talentosas, com mais poder de envolvimento das pessoas. Eu falo, gente, sempre é gente pioneira. Sempre em cada fase de direção da TV, são pioneiros que sentam ali para dizer, gente, é o que nós temos que fazer para Deus e para a igreja. Né? É verdade, isso motiva. Agora, Tennyson, na sua época como diretor da TV, criar novos programas era uma urgência, né? Mas os recursos e funcionários a gente sabe que eram bem poucos. Como vocês faziam para colocar conteúdos novos no ar? Bom, a gente tinha uma equipe muito criativa, né? E essa é a verdade. Realmente, o Dailson, você falou a palavra certa, TV se faz com gente, né? Uma equipe muito criativa. Eu me lembro os primeiros programas que a gente fazia era ao vivo, né? Era um tipo híbrido, né? Uma parte gravada em estúdio, outra parte ao vivo, e eram programas interativos, né? Então, o grande segredo, porque a gente saiu de uma transição de programas gravados em estúdio, não, e eram muito poucos, né, programas que a gente tinha, porque era um estúdio só, um estúdio pequeno, né? Eu estou falando ainda da época que a gente estava em Nova Friburgo, lá no Rio de Janeiro. É um estúdio pequeno e não tinha tempo para tudo. O mesmo estúdio pequeno, a gente conseguia fazer 6 cenários assim, ia virando as câmeras. Essa técnica ainda é utilizada hoje, mas era um estúdio muito pequeno, cenários muito pequenos, né? Mas a gente começou com um programa, uma parte gravada, uma parte ao vivo, mas com interatividade. O grande segredo hoje, né, e eu continuo administrando um canal de televisão, mas o grande segredo hoje é você colocar programas ao vivo, para você ter mais audiência, né? Faz muita diferença essa interatividade. Então, a gente lia os e-mails, naquela época não tinha WhatsApp, não tinha muitas redes sociais, assim, não tinha como hoje, eram e-mails, né? Correio eletrônico. A gente lia os e-mails e saudava o público, os telespectadores, a gente saudava ao vivo, né? E aí foi aumentando a audiência, a simpatia das pessoas, né? E isso foi dando um toque, né, mais de TV profissional, né? Um toque de TV mais até com características de TV aberta, né? Porque até nesse momento a gente só estava no cabo, né? Na Texat, uma empresa que nem existe hoje mais. Mas a gente foi assim pouco a pouco crescendo, né? Tomando relevância, é isso mesmo. Agora, eu imagino que na gestão posterior do Odailson como diretor, os desafios também foram grandes, né? Qual era a dificuldade aí maior que você pode apontar e como vocês superaram isso, né, Odailson? A dificuldade maior foi esse salto de programação inédita e realmente a gente teve que apelar para programas ao vivo e de repente nós tínhamos que entrar numa grade com 10, 15 programas ao vivo por semana, e 10, 15 horas de programa ao vivo. E aí o que eu me lembro mais do que nunca, né? Era essa excitação da inexperiência com coragem.
sabe? Então, o que aconteceu? É um misto, né? No cenário que nós estamos aqui, eu me lembro totalmente desse lugar, é um dos remanescentes daquele momento. Eu falo, era isso mesmo, a câmera filmava, virava para o outro lado, já tinha ao vivo, só que a diferença de cenários com gravações era programa ao vivo que emendava com ao vivo, e era uma coisa que quem olhava de fora falava assim, vocês são malucos? Eu falava, somos, porque Deus está nos dando essas forças absurdas, né? Ele escolhe as coisas loucas, né? É isso mesmo, foi um ato de loucura boa, e eu penso assim, o desafio que nós tínhamos de fazer ao vivo e programação inédita obrigava também uma unidade do grupo, uma coesão. Era quem tinha. Então, quem chegava falava assim, olha, aqui você veio para fazer o que nós temos condição de fazer com o que Deus nos dá. E, Darcy, quantos milagres. Quantos programas que acabava o programa e você via que a doação chegava para a câmera que precisava comprar. Que a gente chegava com um pedido que era exatamente o que a gente acabava de falar. Falava assim, a gente vivia por dia aquele maná de Deus dizendo assim, essa TV não é de gente, essa TV é minha. E eu acho que isso hoje, vendo os programas, eu me lembro do Arena do Futuro, Na Mira da Verdade, o Bíblia Fácil, Sem Tabus e outros que passaram, que foi naquele tempo que a gente inventava junto a esses programas, eu falava, Senhor, que sejam programas para levar Jesus, com várias frentes, com vários públicos-alvos, com várias abordagens, com vários talentos diferentes, mas que lá no fim de tudo seja a esperança, que até hoje do Anjo da Esperança continua, né? Que é vidas sendo transformadas. Glórias a Deus. Isso nos dá uma sensação de paixão pelo aquilo que a gente fala. É verdade, e a gente vê os milagres acontecendo, a nossa fé se renova, né? Não tenho dúvida. Tennyson, quero agradecer você, pedir que Deus te abençoe, que continue te usando, viu? Obrigada. Obrigada também, Odailson, por vocês fazerem essa história aqui acontecer, por ter sonhado junto com a gente e a gente poder estar aqui, continuando realizando, viu? Odailson, obrigada, viu? Prazer estar com vocês, viu? Obrigada, Tennyson, Obrigado, um abraço. Um super abraço, fico feliz de estar com vocês. Obrigada, tchau, tchau. Bom, gente, sexta-feira que vem tem outro episódio dessa série especial de reportagens sobre os 25 anos da TV Novo Tempo. Você é sempre nosso convidado especial. E se você perdeu as anteriores, é só ir lá no youtube.com/revista-NT. Aproveite e se inscreva no nosso canal, tá bem? Ótimo fim de semana para você, fique com Deus e até segunda, se Ele quiser. Tchau, tchau.